Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre literatura cristã, como abordar a fé na ficção. Fique com a gente, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil em mais 197 países, pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos o escritor e palestrante Anderson Conceição, autor dos romances cristãos Aproveite o Caminho, Missão Rondônia, Missão Rio e do livro digital Jesus em Versos. Anderson, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Tabata. Obrigado a todos. Uma boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui apresentando o meu trabalho. Olha, a literatura cristã tem inúmeros livros, né? Muitos deles até de forma mais didática para te ajudar, né, a aprofundar mais a sua fé, a sua conexão com Deus. Agora, ficção são pouquíssimos, né? E Realmente, você traz essa novidade, né? E no Brasil é muito difícil você encontrar uma ficção cristã. É assim, eu me apaixonei por ficção cristã com um livro que não é brasileiro, que é Este Mundo Tenebroso, que é um livro que eu li pela primeira vez muito jovem e eu fiquei fascinado pela ficção cristã, uma forma diferente de você apresentar Jesus, de você apresentar a fé. E eu acho que é um meio da pessoa ali estar no dia a dia, ver as coisas acontecerem e trazer a ficção. Para o cristianismo já é mais difícil, né? Só que se a gente for ver, Jesus usava ficção. Então, as parábolas de Jesus, as histórias. Então, ele sempre usou a ficção para transmitir a fé, para transmitir a sua verdade. E a gente se perdeu um pouco nisso. E, às vezes, a gente até tem um certo preconceito. Quando alguém fala assim, você é escritor? Sim, escrevo ficção cristã. Então, as pessoas olham e falam, né? Perguntam, mas logo ficção... Porque, geralmente, no cristianismo, a gente vê livros teológicos. Exatamente, né? Como eu falei, livros que fazem... você precisa orar mais. Exatamente. Aqueles ensinamentos, né? Isso, muito mais livro didático, teológico, livro de estudo. O cristão gosta muito de estudar, principalmente teologia, escatologia, os temas diversos. Mas eu gosto muito de ficção. Então, eu trouxe para o cristianismo, para o Brasil, porque é muito pouco, você não conhece escritores cristãos, assim, pouquíssimos, de ficção. Então, eu acho que essa é uma maneira de levar Jesus de uma forma diferente e eu gosto de sempre abordar temas que são, assim, muito sensíveis, né? Então, nos meus livros, eu abordo tráfico de mulheres, corrupção, então, eu abordo política, que está muito em alta, inclusive. Então, eu trago isso para uma mentalidade cristã. Como que o cristão ele se porta diante disso? E, é claro, sempre na ficção. Aí tem, claro, né, tem suspense, tem mistério e tudo isso. Mas com temas atuais, né? Sempre. Sempre com temas atuais, sempre com o tema do dia a dia, alguma coisa que está muito em alta, algum tema polêmico. Então, eu sempre trago algum tema assim que vá trazer aquela reflexão para a pessoa mesmo, dela pensar, nossa, isso aqui é uma ficção, mas... parece a vida real. Isso aqui é uma ficção, mas ela parece que eu já vivi isso aqui em algum momento da minha vida. Aqui tem 3 dos seus livros impressos, você ainda tem um livro digital. Sim. Né? Qual foi o seu primeiro? Meu primeiro, Missão Rondônia. Missão Rondônia. Conta um pouquinho pra gente, porque a capa dele é muito interessante, né? Já remete realmente ao Estado. Conta pra gente a sua inspiração, como que você escreveu, quanto tempo que foi o processo? Então, esse livro aqui é o mais interessante, assim. Por ser o primeiro, é sempre o mais difícil, né? Eu sempre sonhei em escrever um livro, sempre amei escrever um livro. Já tinha essa história há muito tempo, desde os 15 anos eu tenho uma história do Missão Rondônia assim na cabeça, e vendo as cenas, vendo os personagens, mas a gente tem aquele pequeno bloqueio de escrever. Aquele pequeno bloqueio de escrever, sei lá, do preconceito, de alguém olhar e falar, um escritor de ficção. Mas eu comecei a escrever esse livro na hora do almoço. Esse livro eu comecei a escrever enquanto eu almoçava no serviço. Na verdade, fiz o primeiro capítulo como um hobby. Falei, vou escrever. Aí fiz o primeiro capítulo como um hobby, o segundo também. Estava ali próximo ao 5º, 6º capítulo. Eu falei, tá dando um liga isso daqui, isso aqui tá ficando legal. Essa história está bem dinâmica, bem bacana.
E eu comecei a escrever o livro, comecei a ver roteiro. É claro que você tem que pesquisar muita coisa, né? Porque é Rondônia, o livro. Eu já tinha um romance, esse romance ele trata muito de cultura indígena. Então, eu fui pesquisar, né, os locais onde tinham tribos que não existiam mais. E a tribo Cabixi é uma tribo que existiu, que, na verdade, dá nome à cidade, Cabixi. E aí, esse foi o meu insight de começar uma história ali envolvendo uma tribo, envolvendo índios. E eu trato assim, de temas bem sensíveis, como, por exemplo, o tráfico de mulheres. Então, nesse livro tem um tema muito forte, na verdade, sobre tráfico de mulheres, de índias, inclusive. Então, traz muita reflexão. Um tema muito em alta também, um tema indígena, né? Trago também um tema muito importante, que é a corrupção, porque você pega uma cidade, é claro que não estou falando que a cidade ela tenha, mas é uma ficção, então, que é a corrupção, você usar pessoas vulneráveis para você inserir a sua verdade. Então, é um livro que ele é muito dinâmico, muito corrido, assim, e trata principalmente de Deus agindo, assim, nas entrelinhas. Então, em todo o livro é Deus que está agindo para livrar essa cidade do que está acontecendo ali nessa cidade. E aí, você precisou pesquisar muito, né? Sim, bastante. Esse local, essa região, você já conhecia? Porque você disse que já tinha essa história na sua cabeça, né? Pessoalmente, não. Eu tinha toda a história, assim, todos os cenários, mas eu não tinha região. Inclusive, eu sabia que seria ali na região norte, mas depois de muita pesquisa, que eu escolhi Rondônia, quase foi Roraima. Depois de muita pesquisa, eu escolhi Rondônia, escolhi essa tribo, que é uma tribo antiga, que não existe mais, inclusive, para dar vida a essa tribo de novo. E é interessante que, quando eu lancei esse livro, eu lancei na pandemia. Então, esse livro, o lançamento dele foi bem no auge, assim, da pandemia. E eu recebi o convite para ir para Cabixi, inclusive. Só que aí os aeroportos fecharam naquela época e depois eu não tive mais oportunidade de ir. Tenho muita vontade, né, pessoal de Cabixi, se quiser me convidar novamente. Seria incrível, né? Incrível. E quem sabe aí um outro volume, né? Incrível. Com inspirações, né, vividas lá. Nossa, mesmo. é incrível. Eu tenho muita vontade de conhecer. Inclusive, eu conheço uma menina de Cabixi, que era... curiosamente, trabalhava, no caso, comigo, e ela falou, você fez um livro de Cabixi, eu conheço o pessoal tudo lá em Cabixi. Coincidência, né? Muita coincidência, eu nunca imaginei conhecer alguém de lá. Agora, a gente está falando de ficção cristã. Diante, né, de todos esses temas que você traz aqui, onde que entra a fé? Como que você aborda isso? Então, nessa minha história, é uma história que é um... Posso dar um spoiler? Não? Fique à vontade, Vou a dar um gente vai spoiler gostar. sem dar um spoiler. Talvez algumas pessoas não gostem de spoiler, mas fica à vontade. Só uma sinopse. Mas é uma história de um missionário americano que ele fazia missão nas tribos indígenas ali e ele é assassinado, esse missionário, e ele tem um filho novo que teve que fugir para os Estados Unidos, muito novo, recém-nascido quase, e ele volta 20 anos depois para tentar descobrir o que aconteceu com o pai. Aí, quando ele chega nessa cidade, aí ele vai descobrir que o pai descobriu que nessas cidades havia alguns esquemas de tráfico de índias. Então, ele tentou combater isso. E esse jovem, né, o Thomas, que é o principal da história, ele volta para tentar descobrir esse mistério. Ali ele conhece a Júlia, que é o romance do livro, né? Ele conhece a Júlia e tem outros amigos ali, que eram amigos do pai, inclusive, que tentam desvendar essa história que foi mascarada durante 20 anos, para conseguir manter. Tem gente poderosa, então tem corrupção, então tem bastante tema nesse livro que trata, e ele vai destrinchando cada tema, e tudo isso em nome da fé. Tudo isso para livrar aquele povo, porque o pai veio fazer missão para apresentar, inclusive, Jesus para aquele povo, e ele vem em nome da fé agora tentar desvendar a morte do pai, e ali também ele consegue voltar, né, reacender a fé, porque... Quando o seu pai morre, tem todo um trama, tem todo... Ele foi acusado assim, de coisas que ele não poderia ter feito, e ele vem aqui em nome da fé reacender, inclusive, a fé no pai, que as pessoas tinham perdido, que ele morreu assim de uma forma muito, muito brutal, e ele foi muito mal falado quando ele morreu. Então, o filho vem, ele tenta destrinchar ali, e tem a igreja, que é, inclusive, o nome da igreja é Missão Rondônia, por isso que é o nome do livro. Então, nessa igreja, ele consegue trazer os adeptos de volta para a fé, que os adeptos tinham assim perdido da fé, numa nova perspectiva agora de cristianismo, que é em nome desse esquema
de tráfico de índias. Então, eles montaram ali um falso cristianismo, digamos assim, para conseguir manter esse esquema. E o Thomas, ele vai desvendar esse mistério aí. Agora, tem uma curiosidade, né, por trás desse livro, porque você escreveu em um momento inusitado. Muito. Né? Conta pra gente. Fiquei 8 meses escrevendo esse livro e escrevia sempre na hora do almoço. Então, parava para almoçar, eu escrevia o livro. E tem uma curiosidade bem bacana que a minha esposa jamais soube desse livro até ele ser terminado. Isso porque você quis focar, ela ficaria curiosa, isso te atrapalharia, de certa forma, assim, na linha de raciocínio? Qual seria? Não por ela, mas por mim. Eu acho que se alguém soubesse, alguém, não seria nem só ela, mas se alguém soubesse que eu estava escrevendo um livro, com certeza eu iria bloquear ali, não iria conseguir mais escrever. Então, eu quis escrever um livro sem que ninguém soubesse para ver se eu conseguiria mesmo. Era uma experiência minha. Eu falei, eu preciso escrever um livro e que seja uma experiência minha, que eu preciso terminar esse livro primeiro. Quando o livro estava terminando, bem já no finalzinho, aí eu falei, agora como eu vou ter que focar mais, né? Vou ter que editar, vou ter que procurar editora. Aí eu falei, escrevi um livro. Aí ela falou, mas eu nem sabia que você começou, como você terminou o livro. E foi assim, bem bacana, porque ela ficou revoltada comigo, na verdade. Por não ter contado a Por não novidade. ter contado. Olha, nossa, você dorme comigo, você almoça comigo e agora você vem me falar que escreveu um livro. Eu falei, desculpa, porque eu precisava terminar esse livro. Eu já escrevia, né? Eu sempre escrevi poemas, eu sempre escrevi músicas. Então, ela sabia que eu escrevia, mas é um livro. Ela sabia que eu tinha um sonho de escrever um livro. Talvez até hoje ela dá um pitacozinho, falando que não participou do primeiro. Mas está aí, né? Qual é a sensação de você ver o primeiro filho, né? Digamos assim, já pronto, lançado? É surpreendente, porque essa história eu tenho desde os 15, como eu falei. Então, quando você começa a escrever, e esse livro eu escrevi, e eu orava muito para escrever esse livro, porque eu queria que ele alcançasse as pessoas não só pela ficção, mas pela mensagem que ele passa de fé, que Deus ele tem um controle da situação. Então, tem cenas no livro, aquelas cenas daquele plot twist que a gente chama, né? Aquela reviravolta que você acha que não vai dar certo, mas a mão de Deus ela está agindo ali para colocar ordem nessa cidade. Uma cidade que ficou toda desordenada por coisas que aconteceram, por pessoas maldosas, mas através de um jovem que ora muito, ele ensina muito a orar nesse livro, ele fala muito de oração nesse livro. Então, quando é um jovem que ora e que traz o poder da oração para restaurar essa cidade. Então, é a mensagem que o livro passa. Que legal. E olha, tem muitos mais livros pra gente, muito mais livros pra gente abordar, para o Anderson contar os detalhes pra gente, mas o Análise Direta vai fazer um intervalo, é muito rápido. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e eu te lembro, o nosso convidado de hoje é o Anderson Conceição, autor de romances cristãos. Aqui ele trouxe 3 deles, os que foram impressos, né? Missão Rondônia, Missão Rio e Aproveite o Caminho. No primeiro bloco, Anderson, você estava contando, né, como que foi a sua inspiração para o primeiro livro, Missão Rondônia. Trouxe aqui detalhes para gente, né? Até deu um spoilerzinho, mas nada que tenha tem tirado. Não, tem muito mais coisas. O livro é enorme, dá para gente se deliciar com a história dele, né? E principalmente pela mensagem, né, principal. Agora, o segundo volume dele é o Missão Rio. Conta um pouquinho para gente, porque o Missão Rondônia, você lançou ele na pandemia, Sim. certo? O Missão Rio veio quando e do que se trata? O Missão Rio, ele veio um pouco depois do Aproveite o Caminho. Nesse intervalo desses dois, eu tive já queria escrever o Missão Rio, mas nesse intervalo eu tive uma viagem em família e um insight, depois a gente vai falar até do Aproveite o Caminho, mas o Missão Rio, ele vem para complementar essa história, porque a minha ideia inicial, quando eu escrevi Missão Rondônia, eu tinha só essa história. Depois que eu escrevi Missão Rondônia, o pessoal começou a falar, você não vai continuar? Você precisa continuar esse livro, precisa continuar essa série. Aí já tinha mais ou menos um esboço, aí fui fazendo a ideia das cidades, porque cada cidade tem uma cultura, tem um particular. E aí o mesmo personagem agora ele está no Rio de Janeiro. Claro que teve algo que aconteceu para ele vir para o Rio de Janeiro. E ele já é badalado, né? O Thomas agora já é um badalado, porque ele livrou Rondônia, livrou as Índias do tráfico e tudo mais. E agora ele é badalado, muito conhecido no Brasil. E ele vem para o Rio de Janeiro, assim, com
toda a pompa, né, do homem que livrou Cabixi, que livrou Rondônia. E no Rio ele encontra também situações assim bem difíceis. Ele já não posso falar, certo? Spoiler, gente, calma. Vamos com calma. Aí no Rio ele encontra situações bem embaraçosas também e eu continuo trazendo temas assim sensíveis nisso, que é como, por exemplo, a influência que a política, a religião e a mídia exerce nas pessoas, né? Uma notícia bem dada, um candidato bem escolhido ou uma fé bem praticada, como que isso ela pode influenciar no dia a dia das pessoas. E esse livro ele vai tratar bastante sobre isso e, é claro, sobre a realidade do Rio de Janeiro, que são as comunidades, né? As comunidades ali, as favelas. Então, eu trago isso muito forte nesse segundo livro e tem muita ação assim, nesse livro. Esse livro é muito mais puxado. Assim. Ele lembra um pouco Tropa de Elite. Legal. Todo mundo acho que já assistiu, com certeza a Tropa de Elite gosta, né? Então esse livro ele é um pouco assim puxado assim para a Tropa de Elite, mas é claro, sempre trazendo Deus, ele sempre movimentando, sempre trazendo, sempre a fé. Então Thomas ele é um personagem que ele leva muito a fé a sério. Então ele vem, os lugares que ele vai, ele sempre ensina as pessoas. Então ele sempre fala, Deus vai colocar, tem uma frase dele inclusive, que ele fala assim que Deus vai colocar a coisa certa no lugar certo. Uhum. Então, Deus vai se encarregar disso. Então, não importa o que aconteça, Deus vai tomar o controle da situação. No Rio foi mais difícil. No Rio foi mais difícil por conta do ambiente ali. Então, tem muito... É um livro muito puxado, então é um livro que tem muito assassinato e polícia e tudo mais. Mas ele traz essa verdade ainda da fé e do poder da oração, inclusive. Que, na realidade, infelizmente, né, é o que a gente presencia, né? A gente trabalha com notícia, traz aqui sempre, né, notícias muito tristes, muito chocantes, né, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, relacionadas à violência, né, Sim, que é absurda, né, a violência lá. E então o pano de fundo traz isso. Muito. Então, o plano de fundo traz essa guerra pelo controle das comunidades. Então, é claro que é tudo fictício, né? Mas essa guerra que lembra, né, muito a nossa realidade, traz essa guerra pelo controle e no meio dessa guerra estão as igrejas. No meio dessa guerra, desse embate de quem assume a comunidade, de quem assume o controle, tem as igrejas ali tentando meio que trazer uma paz para essas comunidades, meio que tentando trazer uma verdade. E um outro spoiler aqui, essas igrejas começam a fechar misteriosamente. Essas igrejas que estão ali fazendo um trabalho comunitário, elas começam a fechar, então os pastores começam a sumir dessas comunidades e o Thomas, né, entra mais uma vez em cena para tentar descobrir o que está acontecendo e resolver. E tem uma parte muito interessante que esse livro ele ocorre no meio de um processo eleitoral. Então, o Thomas ele vem aqui nesse período de processo eleitoral, onde a gente sabe que tem muito jogo político, né? Tem muita coisa que deixa para depois e tudo mais, mas ele tem a urgência de resolver aquilo, de limpar o nome da igreja de novo, que nesse livro o nome da igreja começa a ser meio do cristianismo, inclusive, começa a ser meio debatido e tudo mais. E o Thomas ele vem agora para restaurar essa ideia de trazer que a igreja, ela ainda, né, o cristianismo ainda entra como uma fonte de paz, uma fonte de consolo para as pessoas. Qual foi o maior desafio para escrevê-lo? Cenário. Acho que cenário é o maior desafio dos dois, porque eu ainda não fui no Rio e nem em Rondônia. Então, você pesquisar cenários, gírias, né? O carioca usa muita gíria, então você inserir isso no livro, né? Então, você descobrir como que você vai usar isso, então você usa gírias, cenários. Eu acho que a pesquisa é a pior parte para você fazer, ainda mais se você não foi no local, né? Então, você tem que pesquisar bastante, pesquisar nomes, inclusive. No Missão Rondônia, eu falo, a maioria dos personagens são nomes indígenas, tudo mais, né, para caracterizar. E no Rio também tem essa parte de cenário, eu acho muito difícil. E é claro que também é o tema sensível. São temas assim muito sensíveis para a sociedade, para a gente discutir. É engraçado que quando eu escrevi o livro, alguns amigos falaram assim, você vai escrever sobre isso? Eu acho que você não acha muito perigoso, não? Porque a gente sabe, né? Porque tem aquela briga, aquela guerra. Mas eu falei, não, isso aqui é uma ficção. Uhum. Eu gosto de trazer um pouco da realidade. É uma ficção, mas eu estou apresentando Jesus para as pessoas. Eu estou apresentando Jesus, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis que as pessoas passam, Jesus ainda é o conforto. E se eu não trazer isso, quem vai trazer?
Se eu não trazer essa verdade, quem que vai ter essa coragem para trazer essa verdade? E são temas muito sensíveis mesmo, né? Quando você fala por exemplo, coação, quando você fala, por exemplo, de abuso de poder, de autoridade, o uso indevido da fé da pessoa. Então, são temas que as pessoas não querem discutir hoje em dia, que deixa quieto, deixa para lá. E a ficção é um ótimo meio para isso, né? Você consegue discutir sem discutir com a pessoa. Você se vê no Thomas? O Thomas tem algo do Anderson? Tem. O Thomas tem algo no Anderson na questão de achar que Deus sempre Deus ele trabalha por trás. Sempre Deus, às vezes eu até falo que é que nem um livro de Esther, né? Não tem o nome de Deus, mas Deus ele trabalha sempre ali no nosso meio e fortemente. E o Thomas, ele traz essa verdade de sempre usar fé, de sempre usar o poder da oração. Então, ele era muito novo, mas a mãe dele, nesse livro, ela sempre ensinou a fé do pai, a oração do pai. Então, sempre falava, Thomas, você precisa orar antes de qualquer coisa. Você está indo para o Brasil, mas você precisa orar, você precisa se manter em oração. E é uma coisa que eu aprendi sempre, né? Sempre estar em oração, sempre acreditar na fé, sempre acreditar que Deus ele resolve os problemas sociais também. Porque, às vezes, a gente separa um pouco, né? A igreja da sociedade, mas Deus ele resolve também os problemas sociais. Eu acho que isso é muito forte. Eu gosto muito da questão de como ele aborda a fé nas situações. Que às vezes parece que as pessoas olham assim e falam, você está acreditando nisso? Sim, eu acredito nisso. Eu aprendi assim e eu acredito que isso vai acontecer e eu creio que Deus ele pode me ajudar a fazer isso. Agora, é muito interessante, porque há inúmeros filmes de ficção com o tema fé, né? Com o gênero cristão. Sim. Agora, livros, como a gente disse, são pouquíssimos. E aí você traz, né, essa abordagem que realmente é uma forma de você evangelizar. Né? O seu público maior são jovens ou não? Não é essa a sua intenção? Não é a minha intenção. A minha intenção é que qualquer leitor consiga abrir o livro, entrar na história, porque assim eu gosto muito de ficção, de ler, então eu gosto que a pessoa entre na história e ela realmente se entregue ali na história. Eu tenho um caso de pessoas que nunca leram e por conta desse livro começaram a ler. Hoje são leitores, porque ela falou, eu li esse livro em uma semana, porque eu comecei a ler e a história ia continuando, e tinha uma coisa que eu queria saber se ia acontecer ou se não ia, e às vezes você apresenta um livro e a pessoa vira leitora. E se com um livro a pessoa vira leitora, se você apresenta Jesus, essa pessoa vira cristã, com certeza. Então, é uma forma de evangelizar. Eu sempre tive vontade de levar Jesus de uma forma diferente, né? de uma abordagem diferente. E a gente se preocupa muito com essa questão do evangelismo, de falar de Jesus. Eu falei, por que não a escrita? Já que eu amo escrever e já que eu amo Jesus, então eu vou unir os dois e vou entregar os dois para as pessoas. Incrível. Agora, você disse que no meio, né, dessa inspiração que foi a Missão Rio, o segundo volume, né, do Missão Rondônia, teve o Aproveite o Caminho. Isso, esse daí, na verdade, foi até de um bloqueio literário. Eu estava escrevendo Missão Rio, deu um bloqueio ali, não consegui escrever, fiquei um tempo assim bloqueado. Quem escreve sabe, quando tem um bloqueio, você não consegue para lugar nenhum. E fiquei um tempo bloqueado ali e tive uma viagem família. E nessa viagem família, perto, inclusive, Ilhabela, aqui em São Paulo, na viagem família, a gente foi margeando ali as praias, ali Bertioga, ali. E eu achei muito interessante que nessa viagem, o mais interessante da viagem foi o caminho. A gente se divertiu muito no caminho, assim, vendo paisagem e conversando e dando risada, porque eu tenho 3 filhos, na época eu tinha 2, né, no caso. E as crianças se divertiam muito vendo as paisagens, dando risada e tudo mais. E eu pensei, o caminho ele é tão importante quanto o destino. E eu tive esse insight, porque Jesus ele fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, esse livro é baseado nessa experiência em família e nessa declaração de Jesus. Eu comecei a pensar, a gente pensa tanto no nosso destino que a gente esquece de aproveitar o caminho. Então, às vezes, o cristianismo ele fica pesado para quem não aproveita Jesus. Ele é pesado para quem não aproveita o caminho. Então, a gente pensa no destino, pensa no céu, e Jesus está falando, mas eu sou o caminho. Você pode aproveitar as paisagens que eu proporciono aqui. Você pode aproveitar a calmaria que eu te dou aqui, a sombra que quando você está andando eu te dou aqui. Olha para o lado e vê a paisagem. Às vezes a gente está tão focado aqui no destino, esquece que Jesus ele é o caminho. E a gente tem que aproveitar do caminho também. Então eu pego esse insight
E eu trago para a gente aproveitar o caminho em três bases, né? Que é o tempo, a distância e a companhia. São as 3 bases de uma viagem. Então, quando você vai viajar, você calcula o tempo. Você tem que saber que tempo que você vai levar para chegar, se você vai chegar atrasado ou não. Você calcula a distância dessa viagem e, é claro, quem vai te acompanhar nessa viagem. Isso é bem interessante porque as pessoas desistem de Jesus por conta do tempo, por exemplo. Então, eu trago isso muito forte. Às vezes, a pessoa está 25 anos ali e fala, eu estou muito tempo já na igreja, eu estou muito tempo no cristianismo e eu não estou vendo nada acontecer, mas é porque você está só focado aqui. Você tem que olhar para o lado, você tem que ver a paisagem. Eu cito, assim, locais, por exemplo, eu cito a São Silvestre, que são aqueles locais que as pessoas param para se hidratar. Param não, né? Está ali correndo, mas ele se hidrata ali enquanto ele está correndo, e às vezes a gente se esquece que precisa se hidratar no caminho também. Tem aqueles recuos que você precisa parar para dar uma pausa, às vezes aquela correria, a pessoa se entrega muito na igreja, sabe? Aquela pessoa que fica bem, né? Tem esposa, tem filho, tem igreja, e às vezes você precisa dar um tempo. Para aqui uma semaninha, para aqui um tempinho para descansar, para você continuar que o caminho está aí, o caminho é Jesus. E é claro, tem a companhia. Para a gente viajar, precisa de boas companhias. Ninguém quer viajar com companhias ruins. Então, fico trazendo essa nuance de Jesus e do dia a dia. No dia a dia, você precisa ter uma boa companhia, né? Você não vai viajar com alguém chato. Eu mesmo não consigo viajar com alguém chato. E Jesus, ele fala que ele não nos deixaria sozinhos, que ele nos daria uma companhia. Então, eu trago a figura do Espírito Santo. Jesus é o caminho e nos deu ainda a companhia de lambuja, que é o Espírito Santo nessa caminhada para nos conduzir até Jesus. Então, a gente tem uma boa companhia, a gente consegue aproveitar o tempo, porque nesse tempo Jesus está sempre nos hidratando e, é claro, consegue ver que a distância não é igual para todos. Então, se você vai para o Rio de Janeiro e se você vai para Rondônia, quem vai para o Rio chega primeiro. Mas se o seu objetivo não é o Rio, for Rondônia, então não se preocupa com aquele. Você vai chegar em Rondônia ainda. Vai demorar um pouquinho mais porque você escolheu uma distância maior. Mas Jesus vai te levar para ambos. Que bonito. E aproveite o caminho, ele é ficção também? Ele é autoajuda. Tá. Eu trago assim um pouco da ficção por conta da história que eu tive na família, né? Por conta dessa viagem, então eu conto um pouco da história, mas é sempre trazendo essa ideia da pessoa saber aproveitar o aqui e o agora, sem esquecer do céu, é claro. Nosso objetivo é o céu, mas Jesus, ele é o céu na terra. Maravilha. Anderson, a gente vai fazer mais um intervalo. Perfeito. É muito rápido, dá tempo de você tomar uma água, volta aqui, continua ouvindo Anderson Conceição, autor de romances cristãos. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e eu te lembro que o nosso convidado hoje é o Anderson Conceição, autor e palestrante, autor de romances cristãos, que inclusive a gente já falou aqui de 3 deles, Missão Rondônia, Missão Rio, Aproveite o Caminho, são os 3 livros impressos. E tem também um e-book, um livro digital que você lançou recentemente, chamado Jesus em Versos. Conta um pouquinho pra gente. Esse livro, ele é um xodózinho, assim, porque eu sempre gostei de escrever poesia, né? Sempre gostei de escrever poema. A minha história com a poesia começa bem interessante, porque quando eu era tinha 6, 7 anos mais ou menos, a minha mãe trazia livros de onde ela trabalhava, gibis, livros, e nesses livros vinham aquelas antologias, né? Aquelas coletâneas de poemas, e eu lia aquilo ali e ficava encantado, né? Com as rimas, da forma que era escrito, e eu lia assim, rimado na minha mente, e eu gostava. E eu falei, que legal isso daqui. Aí, com 10, 11 anos, eu comecei a escrever poesias, escrevia poemas, e eu sempre gostei de escrever também sobre a fé, sobre Cristo e tudo mais. E agora, recentemente, eu peguei os meus poemas que eu já tinha, na verdade. Então, esses poemas, eles não são escritos de uma única forma. Tem poema aí de 10 anos, tem poema de 15 anos, e tem poema recente agora também. E eu resolvi montar aí uma coletânea para contar a história de Jesus, porque eu tenho um poema do nascimento, tenho um poema da vida, dos ensinos, dos milagres, da morte, da ressurreição de Cristo. E eu acho que é bem bacana, porque está se aproximando o Natal agora. Então, esse livro, ele traz meio que um cronograma para quem faz cantata de Natal, né? Então, você consegue usar todo o livro para fazer uma cantata de Natal ali, com poemas, com músicas. Tem 2 poemas que são músicas, inclusive. É claro que eu não vou cantar, que eu não sei cantar.
Mas tem 2 poemas que são músicas nesse livro. E tem um bônus no final, que é o Doce Fruto, que é uma série que eu fazia para a Revista Cristã, que era uma revista que não temos mais, infelizmente. Mas eu fazia uma coluna nessa revista, que era a série Doce Fruto. Então, eu peguei essa coletânea dos 9 frutos do Espírito e eu também coloquei como bônus lá, para quem quiser. Está bem bacana. São quantos poemas tem que você traz acho nessa que coleção? No total tem 55 poemas, se não me engano. Tem 55 e tem o prefácio, né? Eu conto uma historiazinha, né? Uma introdução. Se não me engano, 55 poemas. E sempre tratando assim. Então, eu trago lá de trás, desde Adão. Então, eu trago basicamente o plano da salvação. Então, eu pego desde Adão, da queda. E começo com a criação, inclusive, né? O primeiro poema é a criação. Então, começo com a criação, a queda. E eu venho até Jesus trazendo para o nascimento de Jesus, para os ensinos de Jesus. Aí eu pego uma seção que eu intitulo Milagres em Versos, que é só sobre os milagres de Jesus. E depois eu finalizo com a morte, com a ressurreição. Então, dá para ser usado como devocional também. Quem, por exemplo, está lendo os evangelhos, é muito interessante se pegar o evangelho e você lê o nascimento de Jesus em Mateus, você lê o nascimento de Jesus em Marcos, em Lucas, em João, e agora você chega e lê de forma poética. Juntando os evangelhos, você lê agora de uma poesia, você consegue ver o nascimento de Jesus, a crucificação. É claro que a Bíblia é a mais bela poesia de todas, mas aí você pega de uma forma diferenciada e, é claro, sempre com a Bíblia como um pano de fundo. Com certeza. E é uma forma também de reunir a família, né? Sim. Como você disse, dá para fazer uma cantata de Natal, seja em casa ou na igreja. Enfim, reunir a família e até mesmo recitar os poemas Com juntos, certeza. né? Com certeza. E é uma forma também muito leve de levar Jesus também. Porque às vezes a pessoa gosta de poesia, a pessoa não gosta muito de ler, né, a Bíblia, versões mais antigas, inclusive. Você pega uma Almeida, revista e corrigida, você tosquenejará, eu não sei o que é tosquenejará. Então, você pega uma forma mais leve, uma forma mais poética, assim, e sempre, é claro, com o mesmo cunho, com o mesmo intuito. Então, você pega a forma de poesia e as pessoas começam a ler. Já tem pessoas que não são cristãs e já leu o livro e gostou muito do livro, porque todo mundo conhece Jesus. Né? Você pode gostar ou você pode não gostar, mas você conhece Jesus, né? Então, as pessoas, e às vezes você vê de uma forma mais leve, você vê o sofrimento de Cristo, você vê o quanto que ele se entregou por você de uma forma poética. Aí eu pensava, né, Jesus, a história é tão linda, por que não tratar de uma forma poética, né? Que gênero que seria tão bacana para falar de Jesus, se não uma poesia, né, uma música. Então, eu pensei nisso e trouxe esse livro agora, é lançamento, inclusive, lancei semana passada na Amazon. E está disponível lá, está com preço bem bacana, bem de promoção, assim. Então, as pessoas vão ter uma cantata, um Natal bem bacana. Dá para você recitar ali na sua ceia de Natal, uma criança recitar um poema, é muito lindo. Assim como os outros, né, que a gente trouxe aqui, que você até abordou, os 3 que nós já falamos sobre. Agora, o interessante também é que o Anderson, ele é farmacêutico. Né? Sim, não tem nada a ver com a literatura, né? Então, isso sempre esteve dentro de você, Sim, né? É uma missão antes. para você? Sim, muito antes. Eu sempre escrevi, desde muito novo, eu escrevi. Farmácia é minha outra paixão, né? Que é minha profissão. Mas eu sempre tive e sempre consegui conciliar. As pessoas às vezes olham para mim e falam assim, nossa, você é farmacêutico, você é escritor, aí você quer ser palestrante? Eu posso ser, ué, ninguém, não é? Para que ter limites, né? Para que ter limites? Eu sempre cito, tá? Você conhece o Isaac Newton? Isaac Newton também era físico, químico, médico, astrônomo e tudo mais, porque eu não posso ser também, não é? E é a forma de levar também. E eu vejo que o meu lado escritor é mais o meu lado evangelístico mesmo, porque eu costumo escrever sempre, né, da fé cristã, da área cristã, então eu vejo que é o meu... Vamos dizer assim, é o meu trabalho com Jesus. Então, a farmácia é meu trabalho secular e o meu lado escritor é meu trabalho cristão, vamos dizer assim. É como se fosse o pastor, ele tem uma forma de evangelizar, sim. Né? Seja dentro da igreja ou mesmo nas ruas com as pessoas. O seu é com a escrita mesmo. Sim, para mim é a forma que eu achei, que eu encontrei de levar Jesus até as pessoas através da escrita. E eu acho que as pessoas deveriam se perguntar o que ela faz bem, o que ela faz de bem para entregar a Jesus. Às vezes é uma música, você gosta de cantar,
Você pode entregar Jesus através de uma música. Tem pessoas que entregam através da arte, da dança. Tem pessoas que entregam Jesus de uma forma mais simples, assim, não simples, né, mas mais padrão, né, que é uma pregação, que é um culto. E eu gostei, amo escrever, então foi a forma que eu achei de entregar a Jesus. Eu vou usar o dom que Ele me deu para Ele, o dom que Ele me deu para exaltar o nome dEle, porque eu creio que se Ele me deu isso daí foi por algum propósito, então que eu cumpra esse propósito. Agora, a sua linguagem é muito simples, né? Muito, bastante. E isso também é proposital? Muito proposital. Porque, exatamente por isso, né? Você às vezes vai falar de fé cristã de uma forma muito teológica, de uma forma muito difícil, que às vezes as pessoas da igreja não conseguem entender. Imagine como que eu vou alcançar alguém de fora com uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais formal. Então, você precisa falar a língua da pessoa e a comunicação. A pessoa precisa ser entendida, né? Não é só o que eu falo, é o que a pessoa entende. Então, eu preciso que essa pessoa entenda da melhor maneira possível. E como eu posso falar isso? Na língua dessa pessoa. Inclusive, a ficção exige isso no caso, né? Você precisa trazer para o livro a realidade do livro. Então, é um livro indígena, preciso falar de uma forma mais... Mas tem até dialetos indígenas aqui, que eu tive que pesquisar muito para descobrir os dialetos indígenas. E tem gíria, carioca, então tem tudo. Você precisa trazer isso para a realidade do livro, né? Então, falar com as pessoas, trazer da forma que as pessoas entendam da forma mais fácil possível. E já tem algum outro livro, algum outro projeto aí encaminhado? Tenho. Na verdade, o meu desejo é encerrar a série, que, assim, o meu sonho são uma série de 3 livros. Uhum. E o último livro, ele vai para um tema mais central, assim, mais Brasil, né? Seria uma Missão Brasil, digamos assim. Não sei se vai ser o nome, mas um tema que vai estar todo o Brasil envolvido, né? Então, esse seria... Não comecei a escrever ainda, mas, enquanto isso, eu estou com um projeto de escrever um livro mais sobre comportamento mesmo. Esse vai sair um pouco, assim, do cristianismo, que é outra área que eu amo também, que é neurociência, amo o comportamento humano. Então, eu estou escrevendo, estou nesse projeto, ainda estou montando o projeto do livro, que é escrever algo assim sobre comportamento, a mentalidade, a mudança de mente das pessoas, que é outra área que eu também amo, né, que é a neurociência. E aí, relacionado à fé também? Vai ter uma seção que vai falar da neurociência e a fé, mas vai ser um livro mais assim, mais aberto. Não vai ser um livro assim, digamos, cristão, mas vai ser um livro mais aberto, assim, para tratar desses assuntos mesmo da mudança de mente, da mentalidade das pessoas, de saúde mental, né, que também é muito em alta hoje em dia. Então, eu queria abordar um pouco esse assunto também. De certa forma, os seus livros, eles falam com todo mundo. Sim. Né? E eu queria saber dos feedbacks. O que você recebeu de feedback, de comentário, de pessoas que você conhece, que leram? Sim. É assim, vamos lá. Tem pessoas que gostam de ficção, tem pessoas que gostam... Eles até falam, nossa, você escreveu para todo mundo, né? Você escreveu autoajuda, escreveu ficção. Não porque é meu, mas eu acho que todo mundo deveria um dia na vida ler Prover de Caminho. Porque é um livro que vai tratar muito, assim, o nosso dia a dia, né? Então, na sua vida, você precisa parar, porque 3 dias esse livro você termina, muito aquele é pequenininho, 3 dias para ler Prover de Caminho. Eu tenho casos do Prover de Caminho que as pessoas no Instagram me mandavam mensagem, falavam, nossa, eu li esse livro, renovou a minha fé, eu estava, assim, muito caída, muito para baixo, e eu percebi que eu devo aproveitar minha família, meus filhos, devo aproveitar Jesus agora. Então, esse livro tem um feedback muito forte. O Missão Rio e Missão Rondônia, é engraçado que eu tenho feedbacks de não leitores, de pessoas que começaram a ler por conta deles. Então, eles leem e falam, eu não sabia que era legal ler. Olha que legal, porque eles nunca teve, assim, contato direto, assim, com livros, o costume. Então, eles leram e falaram, agora eu gosto de ler por conta do seu livro, por conta do Missão Rondônia, por conta do Missão Rio, porque eles tinham uma ideia diferente de livro, né? Chato, não sei o quê, porque ficção cristã a gente quase não tem. Sim. Quando você traz a ficção pro cristianismo, é muito bacana, que as pessoas gostam e veem ali, muito em alta, né? Agora todo mundo assistindo The Chosen, né? Que é a ficção do momento. Então, a gente está começando a pensar nisso. É um ótimo momento para você que agora está nessa vibe de ficção. Tem os 2 livros para você ler. Não pensar, né, a fé, a caminhada com Jesus como algo, digamos assim, morno, né? Exatamente. Não deve ser assim, não tem por que ser assim, né? Não tem por que ser assim, porque você para no caminho.
se você não está aquecido ali, se você não está aproveitando o seu caminho, mesmo a sua caminhada, tudo que o caminho pode te proporcionar, você para no caminho, porque uma hora a distância vai te desanimar. Você vai falar, eu estou aqui andando tantos quilômetros e não cheguei ainda, hora de parar. Uma hora o tempo vai te desanimar, porque você vai falar, já está dando, já está escurecendo e eu ainda não cheguei, vai te desanimar. E uma hora você vai se sentir sozinho, se você não aproveitar o aqui e o agora. Então, Jesus, ele fala para você, e até uma mensagem que eu queria aproveitar aqui, é falar para todos que estão nos assistindo, Jesus, ele fala para você, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu estou aqui agora, aproveita de mim agora. Eu tenho muito para te entregar, eu tenho muito para fazer com você. Então, por quê? Você vai chegar no destino e é claro que lá vai ser maravilhoso, que é o céu. Mas, enquanto isso, o céu está aqui com você, porque Jesus é o céu. Maravilha. Anderson, quem quiser, então, conhecer os seus livros, adquirir, onde que encontra? Pode encontrar em todos os marketplaces do Brasil, na Amazon, Shopee, coloca lá no Google que você vai encontrar, e no site da editora Arcádia, vocês também encontram, é muito fácil de encontrar, sem segredo. Suas redes sociais? Eu trabalho muito com o Instagram, então, andersonconceição.oficial. Quem quiser me acompanhar lá, tem os trabalhos, tenho frases diárias também que eu posto ali, motivacionais. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, fique à vontade. Maravilha. Anderson, muito obrigada pela sua disposição em vir aqui no Análise Direta, apresentar o seu trabalho. Sucesso para você e que você consiga, então, sempre alcançar a sua missão. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Muito obrigado por essa oportunidade de divulgar a ficção cristã. É isso aí. Muito obrigada. Até uma próxima. Prazer meu. Obrigado. O Análise Direta fica por aqui. Se você quiser assistir esse e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.